Pogger falou que como as crenças estão ligadas às necessidades e condições dos povos e como isso foi se moldando com o tempo. Hoje em dia, Deus é visto mais como um conceito do que como uma pessoa, ou um representante das coisas materiais em um plano espiritual. Não sei se é visto assim, não. De novo, né, já que a gente está nesse tema de como um mesmo tempo é diverso em si mesmo, tem muita gente hoje que pensa em Deus de uma forma bastante pessoal, né, de que Deus tem uma personalidade própria, de que ele é meio que um indivíduo à parte dos outros indivíduos, então que Deus tem certas vontades, que ele fala com a pessoa, e por aí vai, nessa concepção mais pessoal de Deus, e tem pessoas que têm uma concepção mais abstrata, né, de Deus como uma energia, ou Deus como um conceito, né, idêntico à natureza, à totalidade das coisas, como é o Deus de Spinoza, de Einstein, né? Então, assim, tem de tudo, como, de novo, tinha na Antiguidade. Na Antiguidade tinha as pessoas que acreditavam que os deuses eram antropomórficos, né, de que, de fato, os deuses tinham 2 olhos, 2 braços, e tinha filósofos que diziam o seguinte: olha, isso aí que você está falando é a maior bobagem, porque se os cavalos tivessem deuses, eles teriam 4 patas, né? E depois alguém fazendo uma paráfrase disso bem depois, não sei se é o Descartes, se é o Spinoza, acho que não é Spinoza não, mas alguém no período moderno diz, né, que se os triângulos tivessem deuses, os deuses teriam 3 pontas. Então, a concepção das pessoas a respeito de Deus ou dos deuses varia mesmo dentro de um mesmo tempo, né? Quanto mais dentro da história mesmo, verticalmente. E você disse antes aqui, né, como as crenças estão ligadas às necessidades e condições dos povos e como isso foi se moldando com o tempo. Estão totalmente ligadas, né? É a partir do que a gente vive que a gente produz as nossas crenças, sobre tudo. Inclusive sobre a natureza, né? Por meio do nosso aparato sensorial, o nosso tato, nossa visão, nosso olfato, nossa audição, as nossas capacidades sensórias é que a gente tem acesso a uma certa realidade e pensa sobre ela. Da mesma forma, uma pessoa que vive numa sociedade que tem um poder centralizado em ter um rei que governa uma grande porção de território, como os persas, por exemplo, no Império Persa, que era gigantesco, vão tender a imaginar Deus ou os deuses como soberanos que controlam grandes porções de terra, que precisam de mensageiros para se comunicar. Então a ideia de anjos casa muito aí. Agora, se você tem um povo que vive numa sociedade menos hierarquizada, uma sociedade menor, né, mais clânica, né, que você tem os clãs que têm meio que as suas próprias práticas religiosas internas e tal, aí eles já pensam os deuses não muito diferentes deles mesmos, né? Os deuses muitas vezes são os ancestrais, né? São os espíritos dos ancestrais, ou são personificações da natureza, mas que têm uma forte antropomorfização, e que é visto meio como um pai, né? Não como um rei, mas como um pai, como um curandeiro, né? Uma espécie Enfim, a gente meio que projeta, né, as nossas categorias sociais, nossas categorias políticas, econômicas, biológicas, em tudo que a gente imagina, inclusive na religião. O Emmanuel falou que os gregos acreditarem em seres como Zeus, que são mais fantasiosos, pode ser considerado bobagem. E é que tá, a gente falou sobre isso no início da live, né? Que os gregos acreditavam em Zeus de forma diferente. Cada um acreditava em Zeus de uma forma diferente do outro, né? Tinha gente que acreditava em Zeus. A gente sabe disso por causa de textos mesmo. Foram preservados até hoje. Então tem alguns autores que acreditavam nas histórias de forma mais literal. A maioria dessas pessoas não deixaram seus próprios testemunhos, então geralmente a gente sabe desse tipo de posição por críticos a essa posição, mas tem o testemunho de que alguns levavam a ferro e fogo, né? A ideia de que Zeus, por exemplo, lançava raios do céu e você poderia encontrar certos lugares queimados que eram evidência da ação de Zeus. E algumas árvores, inclusive, que eram mais atingidas por raios, eram consideradas sagradas para Zeus, e por aí vai. Então você tem esse tipo de crença, e você tem também pessoas que acreditavam que Zeus é um conceito, que é algo mais próximo do que a gente chamaria hoje de um conceito, né, de uma ideia, e que Zeus era perfeito. Então, de que, às vezes, Zeus concentra todo o sagrado para alguns autores. Alguns autores falam sobre Deus, né, Theos, no grego, no singular. Como se fosse uma espécie de monoteísmo, né, grego, que é um tema interessante para a gente discutir em vídeo também. Mas essa ideia um pouco mais abstrata, menos personificada, de uma relação com o sagrado,
entre os gregos, e que muitas vezes esse theos mais abstrato, totalizante, era identificado como Zeus, era chamado de Zeus. Da mesma forma que hoje você tem gente, né, como a gente já falou aqui, que acredita em um Deus mais pessoal, que acredita em um Deus mais simbólico, que acredita em um Deus mais energia, que acredita em um Deus etc e tal, da mesma forma era na antiguidade. Então, se a gente considera a ideia de Deus pessoal como uma bobagem, né, se a gente quiser considerar, né, se você estiver partindo dessa ideia de que deuses antropomórficos, né, pensar em deuses com características humanas demais, né, humanas, demasiadamente humanas, é bobagem, então isso acontecia tanto na antiguidade quanto no presente.